Quem quiser perguntar é só levantar a mãozinha, como já estou vendo aí o nosso amigo Vinícius. Ok, Vinícius, destrava o microfone, pode perguntar. Beleza. Se Noélia quiser a prerrogativa, minha amada Nonô, tenha a graça. Ela tinha levantado a mão primeiro, professor. Sem bullying de novo, né, Rogério? Não, sem bullying. Aqui não tem bullying, com certeza. Graças a Deus. Tranquilo, tranquilo. Posso falar depois de você, não tem problema. Vai ser uma honra sempre. Eu não vi, Noélia, desculpe que eu vi. Não, tudo bem, não há problema, não. Ela é uma querida. Pô, negão, impressionadíssimo. Confessar para você, né, como bom poeta de Instagram, quer dizer, como bom poeta de sarau de rua, vagabundo, não leio tantos amigos queridos quantos eu gostaria, mas agora eu estou curioso de ler seu trabalho. Eu ainda não tinha lido muito você, não. Não tive a oportunidade de comprar algum livro, alguma coisa do gênero, mas normalmente eu costumo comprar muito nos lançamentos, e como eu vou a muito lançamento de brother, eu estou sempre cheio de livro e atrasado na leitura. Então, Jorge Amâncio mesmo eu tenho uns 20, eu li 2, né? Assim, mas eu amo muito, só que eu prefiro ouvir ao vivo, né? Mas agora que a gente está tendo mais tempo, graças a Já também, tenho atualizado minhas leituras e quero agora testá-lo, porque fiquei muito impressionado, muito bonito o trabalho. Me impressionando muito a coisa né, você estava comentando sobre a questão de lugar de fala, que para nós, a maioria brancos, não é? Muitas vezes empoderados, incentivados a ocupar esse espaço, a esfera pública da literatura, né? Então, mas sim, a sua sensibilidade enorme aí de ocupar esse lugar, assim como o Djamila Ribeiro, inclusive, fala muito dessa questão do lugar de fala, que não é lugar para você parar o debate, né? Não quer dizer que você não possa debater, né? Pelo contrário, é crucial que se faça os debates, não é? A questão é você não assumir a voz e o protagonismo do coleguinha, né? Isso é muito sério, né? Mas de toda forma eu fiquei muito feliz de ver sua coragem de falar de lugares de fala, que hoje em dia tem rolado muito ataque de internet também, uma encheção de saco, às vezes assim até não é despropositada, mas às vezes é excessiva e sem o tom, né? E Brecht, se não me engano é Brecht que fala disso exatamente sobre né, se a minha poesia não está tratando dos problemas do mundo, o problema é da minha poesia, né? Que cagada, né? Então é muito bonito assim a sua força e a amorosidade com que você coloca, né? Amor nesse patamar mais alto, né? Na sua amplitude maior. Fiquei muito tocado também e deu para perceber como essa criança curada vem à tona no sentimento, né? Eu também me curei muito pela poesia, sarei de depressão pela poesia também, assim como a geração dos radicais livres, que é o meu coletivo lá de São Sebastião, que desde 2003 fizemos saraus lá na comunidade. Jorge Amâncio foi um dos incentivadores do movimento lá na Quebrada, emancipou muita gente pela força da palavra, e depois estudos mostraram como cura, né? Então, a minha pergunta para você, talvez a provocação, enfim, quais têm sido os feedbacks que você tem sentido aí agora nesses tempos de pandemia, que o povo finalmente foi parar para olhar para as feridas? Se tem rolado uns feedbacks aí sobre a sua poesia, como as pessoas estão olhando para as próprias questões, porque já há uns 3 meses que tem muita gente olhando para coisas que estavam escondidinhas, né? É verdade. Olha, obrigado pelo elogio, obrigado principalmente pela presença aqui. Assim, para mim é muito importante estar aqui, porque é uma maneira, inclusive, de algumas pessoas começarem também a me conhecer, né? Porque essa minha timidez intrínseca, ela, como eu falei lá no início, ela me impede um pouco disso. Assim, eu espero quando eu passar essa pandemia, por exemplo, que eu possa estar com vocês nos saraus e tudo, né? Para você ter uma ideia, eu só participava há pouco tempo de um sarau que tem no Guará, que era primeiro em Águas Claras, que é aqui onde eu moro, e depois fui para o Guará, que é o chamado sarau combinado, né? E eu sei que aqui em Brasília as coisas acontecem de forma muito mais efetiva no plano piloto, né? Mas a gente tem uma vida cultural e relacionada principalmente à questão poética nas cidades satélites que é absurda de grande, né? Se você vai para Samambaia, você vai para Ceilândia, tem slams, tem tudo lá, né? E eu acho que esse ambiente que a gente está aqui agora, talvez por conta, inclusive, da pandemia, é uma grande oportunidade para a gente poder se conhecer.
Então, para mim é um prazer assim poder apresentar um pouquinho do que eu escrevo, de quem eu sou, né? E já adianto que eu quero passar para vocês todos depois, se vocês não se importarem, não tiverem problema de ler a versão digital, os PDFs completos dos meus 3 livros, né? Eu já tinha falado com o Jorge, com a Jussara, quando eles foram os primeiros a chegar. Para mim é um prazer. Depois eu só preciso de um e-mail de vocês, alguma coisa, mando ainda hoje, para mim vai ser uma satisfação. Sobre a sua pergunta, eu não sei se a questão da pandemia e da quarentena fez com que as pessoas desenvolvessem mais a empatia, por exemplo, porque eu acho assim que se você já tem um potencial para ser uma boa pessoa, se você já tem um potencial para ser uma pessoa que quer aprender, que quer ouvir, você já fazia isso antes. Talvez você agora faça isso de uma maneira mais efetiva porque você tem toda essa preocupação com o mundo e com o coletivo, que envolve, dentre outras coisas, a questão de você sair de máscara, sair só o essencial, se você tem um privilégio como eu tenho, e tenho que reconhecer todos os dias o meu privilégio de ser um servidor público que faça o teletrabalho, e eu tenho que respeitar, por exemplo, o ser humano que é da área de saúde, que está lá todos os dias dando cara a tapa para pessoas como eu, se um dia pegarem o vírus por conta de uma questão qualquer, estão colocando a vida deles em risco, né? E eu acho que as pessoas que já têm essa tendência de não ter empatia vão continuar não tendo, e a gente está tendo provas cabais disso nos últimos tempos, né? Então, assim, eu acho que tudo vai ser potencializado, tudo está sendo potencializado. Você pode potencializar o bem ou o mal, só depende de você. E então eu acho assim, quem tem a tendência a ser altruísta, quem tem a tendência a dividir, está dividindo cada vez mais, está mais preocupado em, vou dar exemplos práticos, né, que não tem a ver com poesia, em comprar uma cesta básica e dar para aquele lava-jato que não está mais trabalhando, né? Em dispensar a sua diarista, mas saber que aquele dinheiro é essencial para ela, então você continua pagando, depois a gente vê como é que faz quando tudo voltar ao normal. E você também pode ser aquela pessoa que vai para a rua para poder xingar e que vai para a rua, dentre outras coisas, para poder derrubar a cruz de um pai que acabou de perder o filho e está ali no seu luto. Então, assim, eu não acho que a humanidade nem vai se redimir, vai se salvar, e nem acho que a humanidade vai se perder. Assim, eu acho que as pessoas vão continuar sendo o que elas são, só que potencializadas, ou para o lado da luz ou para o lado da sombra. Eu não estou querendo usar nenhum termo religioso, porque eu tenho um certo problema com isso, e eu acho que a bondade humana e a maldade também não tem nada a ver, por exemplo, com a instituição religião, tem a ver com a sua essência, né? Então, eu vou pegar agora, mais do que nunca, tudo que eu aprendi com a minha avó paterna, tudo que eu aprendi com a minha mãe, tudo que eu aprendi nos meus 9 únicos anos que eu convivi com meu pai, e vou trazer agora para mim, e vou trazer isso para as pessoas à minha volta, né? E quem não aprendeu nada com a vida até agora, eu não sei se vai aprender não. Assim, eu queria ser um pouco mais otimista, de achar que a pandemia vai mudar a vida de todo mundo para melhor, a alma das pessoas para melhor, mas tem gente que já não tem nem alma. Então, eu acho que não vai mudar muito, não, sabe? E que sejamos, então, o lado certo da história, que é o lado que está evoluindo para fazer mais ainda o que talvez já fizesse. E é o que eu espero. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, meu amigo. Exatamente. É isso mesmo. Mas é ano do sol, viu? O ano do sol revela para as pessoas olharem para si e também para coletivamente a gente constatar umas coisinhas. Mas obrigado. Beijo, querido. Parabéns pela obra lindíssima, viu? Obrigado. Obrigado, Vinícius. Noélia Ribeiro. Boa noite. Oi, pessoal. Vinícius, Rogério, Jorge, Fernando, Jussara, Luciana, Mauro, pessoal todo aí. Rogério, você me citou quando eu fiz um vídeo e publiquei um vídeo falando sobre o bom poeta, sobre maturar o poema, não é? É claro que há exceções, é claro que há poemas que saem assim redondinhos e você não precisa modificar, não precisa deixar dormir. Mas eu continuo achando que ele deve dormir até para você ter certeza de que ele é redondinho mesmo, sabe? Sim, você tem toda a razão. E eu não falo de todos os poetas, eu falo da maioria, porque tem poetas que dizem, ai, acabou de sair do forno, nossa, poeta, fiz para esse dia, para hoje, para nosso encontro. Então, assim, eu questiono um pouco essa atitude, porque amanhã esse poema pode ter um valor enorme, mas pode não valer nada amanhã, sabe?
Então, assim, é uma coisa do cuidado com o poema, que eu acho que você tem. Acho que você é muito cuidadoso com o poema. Eu percebo isso. Então, assim, eu só queria me explicar. Eu falei num sentido geral, mas é claro que tem poemas que saem bem redondinhos, de primeira, não precisa nem mexer. E eu jamais quis me contrapor à tua ideia, porque eu acho que a tua ideia é importantíssima. Eu só quis pontuar justamente que, às vezes, eu tenho uma necessidade muito grande de, não da questão do acabou de sair do forno, eu tenho que publicar, mas às vezes eu tenho a necessidade de publicá-lo na rede social, no sentido da dor que aquilo me causou, da emoção que aquilo me causou e como que eu preciso me posicionar sobre aquilo que ninguém talvez esteja se posicionando, que foi o caso do Somália, por exemplo. Foi uma maneira de... E aí, se você espera alguns dias, talvez o poema perca o sentido. Sim, sim. Como às vezes o contrário. Se você esperar alguns dias, o poema se enriquece e cresce de uma forma que você prestou atenção nele novamente, né? Eu acho que a gente consegue ter a maturidade, às vezes, para perceber quando é necessário e quando não é, né? É verdade, é verdade. Eu queria te fazer uma indagação, eu acho que eu vou ser um pouco cruel com você, sobre a simplicidade. Eu também comungo dessa ideia do simples, né? Do não canônico, de você ter um poema mais simples, que todos consigam entender. Mas você falou assim, eu não quero que o acadêmico goste do meu poema, eu quero que a minha mãe goste do meu poema. Foi o que você falou? Ou eu entendi mal? Foi, mas não é uma crítica ao acadêmico. É só um exemplo de que... Entendi. Não, jamais. Pelo contrário, eu adoraria, por exemplo, que poetas e críticos literários, enfim, professores da UNB, por exemplo, né, vamos falar da nossa universidade aqui, ao conhecerem a minha poesia, tanto possam elogiar, se gostarem, quanto criticar, se acharem que tem diversos pontos fracos ali. Eu aceito da maneira mais humilde do mundo a crítica. Só que o que acontece é o seguinte, eu não quero escrever especificamente para eles, eu quero que eles também gostem. É óbvio que a gente sempre tem aquele desejo da nossa poesia ser conhecida, da nossa poesia ser, não digo elogiada, mas da nossa poesia ser validada, né? E quem vai validar um poema como um bom poema, no sentido de ter uma boa resenha, no sentido de, quem sabe, né, ter um livro seu concorrendo a um concurso literário e qualquer coisa do tipo, não vai ser a minha mãe, né? Mas como a minha origem né, não vai ser, não são as nossas mães, nossos filhos que vão nos dar nenhum prêmio. Adoram, né? As mães mãe sempre adora, tudo. né? Mas assim, é como um termômetro, né, de que se minha mãe talvez consiga se emocionar com algo que eu escrevi, significa que eu estou furando talvez uma bolha, né? Porque eu não quero nem ficar numa bolha nem na outra. Então é por isso que eu falo, eu não quero escrever os poemas simplórios que só uma pessoa que goste da flor rimando com amor, né, vai gostar. Mas também não quero simplesmente me fechar ao ponto de ter um poema meu que só um acadêmico vai gostar porque só faz sentido para ele. Então, assim, eu acho que o equilíbrio é necessário em tudo, né? E como a figura da minha mãe, a figura da mãe, né? Pra você ter uma ideia, Noélia, assim, a minha formação religiosa foi católica. Eu não sou mais católico, né, no sentido praticante. Mas por mais que eu tenha 1000 críticas à questão de religião como instituição, eu vou levar para a minha vida inteira, por exemplo, a minha devoção à Nossa Senhora, porque tem a ver com a minha criação, tem a ver com a minha avó, que era super católica e tudo, e é no sentido do amor, né? Então, assim, a figura da mãe para mim sempre é muito, muito importante, sabe? Não só a minha, a mãe. Eu acho que mãe é uma entidade universal, é uma entidade acima de qualquer outra, né? Então, quando eu falo que eu quero que minha mãe goste, na realidade eu quero que todas as mães gostem, sabe? É como se fosse uma bênção para o que eu escrevi. Até a mãe do acadêmico, né? Até a mãe do acadêmico e até a acadêmica que é mãe. É isso. Eu jamais... eu tenho até a vontade muito grande de perder um pouco essa minha timidez para chegar um pouco mais perto dos acadêmicos, né? Participar, por exemplo, de algum simpósio, de algum evento dentro da UNB, e que professores e pessoas formadas pela UNB tenham a oportunidade de conhecer o que eu faço. E para mim será uma honra. Eu jamais vou negar isso. E obrigado por você me dar a oportunidade de esclarecer.
Não, eu não fiz um questionário, eu não encostei você contra a parede, não, tá? Queria deixar claro. É só Você porque disse. você me citou, eu achei interessante Uhum. conversar com você sobre isso. E eu me Claro. identifiquei extremamente com você, porque você falou sobre o simplório e o simples. E eu também busco isso, eu busco que minha poesia seja entendida e apreciada pela minha manicure e pelo meu professor de literatura, sabe como é? Assim, eu acho que é legal isso, acho legal. Não é você fazer com que a poesia fique, cuidar do poema, mas a ponto que ele seja entendido por várias pessoas, não só pelo acadêmico, não só pela, entendeu? É mais ou menos Verdade. isso. É Acho que isso. eu me É enrolei aqui. isso. Eu queria só falar mais uma coisinha, se eu puder falar, sobre, você falou sobre a poesia que salva, né? Você falou a poesia me salvou de várias, não foi exatamente isso que você falou? Sim, sim. E tem uma frase de uma poeta portuguesa chamada, peraí, deixa eu anotar, deixa eu descobrir onde é que eu coloquei, porque é bem interessante. O nome dela é Francisca Camelo. Ai, agora eu não estou mais achando. Em que ela fala sobre salvar, sobre o poema Salvar. Peraí. Ai, não consegui mais achar. Ai, meu Deus. Peraí, que eu fiquei nervosa agora. Fiquei nervosa. Peraí. Não, é porque daqui a pouco termina o negócio. Esse negócio de live tem um tempo, eu fico doidinha com esse negócio, sabe? A Francisca, ela falou o seguinte. Ai, meu Deus. Não, passa para outro, depois eu falo, que ela falou que é muito interessante sobre a poesia salvar, porque as pessoas falam muito isso, a poesia salva. Ah, achei. Ela fala o seguinte: a poesia salva da incapacidade de se pôr ordem ao caos. Eu achei isso muito bonito. O que você acha disso, Rogério? É isso mesmo. Na realidade, Noélia, quando eu falo a poesia me salvou, assim, eu não sei se a poesia é capaz de salvar o mundo. Assim, eu não sei se a gente consegue ter a paz mundial por meio de um poema. Adoraria que fosse, né? Mas eu falo mais uma vez de uma experiência pessoal, porque a poesia, no meu caso, é no sentido de colocar no papel, né? E no início era no papel mesmo, que foi lá na época lá da máquina de datilografia, né? Mas assim, de colocar no papel, de colocar na tela o que está ali dentro de mim, e que às vezes se eu deixar maturando dentro de mim vai me sufocar e vai me matar, mas eu digo matar até metafórico, né? Então assim, a poesia me salvou porque todas as vezes que eu me senti, eu não sei se você ouviu quando eu falei de que o meu primeiro ano aqui em Brasília foi muito complicado, foi muito difícil por conta principalmente da questão da solidão, porque eu não sou daqui, né? Hoje adoro, amo morar aqui, mas no primeiro ano eu quase desisti na realidade. E não era culpa da cidade, não é culpa de Brasília. Eu jamais vou ser essa pessoa de fora que vai dizer que a culpa é de Brasília, né? Eu não me enquadrava, né? Eu precisei conhecer o ritmo e a essência da cidade e das pessoas que aqui moram, sejam elas nascidas aqui ou não, para poder me moldar dentro do que eu acredito que eu possa me moldar sem perder minha essência. E eu cheguei no meio termo e hoje eu sou muito, muito feliz aqui. Mas nesse meu primeiro ano, Noélia, assim, o ato de escrever, e que era uma época, inclusive, em que eu não publicava, me salvou de noites terríveis, que só pessoas que sabem o que é essa solidão involuntária, né? Tem momentos hoje que eu adoro estar sozinho. Mas, assim, quando estar sozinho é voluntário, quando você quer ficar consigo mesmo, com seus pensamentos, com uma tacinha de vinho ou qualquer coisa do tipo, é maravilhoso. Mas quando é involuntário e se estende ao longo de um ano inteiro e você começa a se... eu comecei a me deteriorar por dentro, né? Eu tive depressão por conta dessa solidão. Nossa. E eu não vou dizer, não tenho de maneira nenhuma pretensão de dizer que eu troquei um remédio tarja preta pelo poema e o poema me salvou, o que o remédio não fez. Não é isso. Eu tomei remédios também, fui a profissionais, fui a psiquiatra, fui a psicólogo, mas o ponto de virada para mim foram duas coisas, assim, de nível muito pessoal. Começar a escrever, começar a colocar todas aquelas minhas dores ali e não mais jogar fora, deixá-las guardadas até como talvez um inventário futuro de tudo que eu superei. E os gatos que eu adotei, que me salvaram também, que também são poemas com pelos e quatro patas, né?
na minha experiência pessoal. Então, assim, quando eu falo que a poesia me salvou, foi no sentido não tão metafórico, não, assim, foi de fato mesmo. E adoraria que a poesia possa fazer com outras pessoas o que ela fez comigo, o que ela faz comigo até hoje. Mas eu não tenho esse poder de dar à poesia o poder de fazer isso com outras pessoas. Eu só sei que várias outras pessoas já me disseram que o ato de escrever foi tão terapêutico para elas, e não falo de poesia, mas falo de escrever como que seja um diário, né? Como foi para mim. Há pouco tempo, eu dei mais ou menos esse depoimento para minha cunhada, que sofre profundamente de depressão, que tem um problema de transtorno borderline e síndrome do pânico, enfim, ela tem uma série de fatores ali juntos, né? Bem mais graves do que o meu da época. E eu falei para ela, olha, compra um caderninho, compra um livrinho, né, um diário, começa a escrever, começa a colocar ali no papel o que você está sentindo. Não tem que ser poema, não tem que ser crônica, não tem que ser nada, apenas escreva. E ela começou a fazer isso, e há pouco tempo ela me deu um depoimento dizendo que aquilo, como mais uma vez eu falo, não a curou no sentido dela ter trocado os remédios dela e o psiquiatra dela pelo caderno. Mas sem o caderno ela falou que teria sido muito mais difícil. Então eu acho que não é uma fórmula, mas é um caminho que eu tenho visto que muita gente poderia seguir para poder enfrentar esse mundo de uma maneira um pouquinho mais leve, né? Obrigada. Eu que agradeço. Jussara Rezende. Rogério, você respondendo ao Fernando, você falou do seu processo de escrita e a Noélia completou agora, né? Assim, até no gancho do que você mesmo havia respondido, falando sobre essa importância do cuidado com a maturação do poema. Eu consigo ver muito assim isso no seu texto. Eu não acho que você seja realmente esse que publica aquela coisa, né? Acabou de sair do forno. A gente vê um zelo seu, né? Uma preocupação na escolha das palavras. Eu queria que você falasse, inclusive, assim, porque a mim me parece que você tem um zelo também, um cuidado com a estética, não só da escolha das palavras, mas da apresentação do poema. Você usa uma métrica, né? Você tem uma métrica padrão, inclusive, você fez isso no último livro. Você tem preocupação com a escolha das imagens que acompanham as suas publicações no Facebook. Você tem a associação do preto e do branco, né? Que compõe a estética do seu Instagram. Seus poemas estão todos no tabuleiro. Então, eu vejo aquela coisa assim bem formatada. Como que é isso? Assim, você tem outras aptidões artísticas? Você tem alguma ajuda com isso? Você tem a questão, fala também dos vídeos, né? Você produz os vídeos a partir dos seus textos. Isso tem sido um trabalho bem bonito também. Como que é a sua entrada da poesia no Facebook, no Instagram, e essa conversa dos textos com essas outras artes, com a imagem, principalmente? Fala um pouquinho sobre isso. Tá bom. Ó, primeiro, assim, sobre o processo de escrita, a questão da estética, assim, quando eu começo a escrever um determinado poema, né, e quando eu estou ali tomado por essa inspiração, às vezes, eu não sei se você consegue perceber quando você os lê, que às vezes, assim, a primeira estrofe de um poema parece que vai falar de uma determinada coisa, mas no desenvolvimento do poema você vê que ele, às vezes, expande para outras, né? Eu costumo ter muita preocupação, mas isso é uma coisa também pessoal, com o fechamento do poema. Eu tenho mais preocupação com a maneira como ele termina do que a maneira como ele começa. Mas eu não tenho essa preocupação estética do sentido da forma. Por exemplo, eu não conto e nunca contei sílabas poéticas. Eu acho lindo sonetos. A minha herança portuguesa, meu sangue metade português, né, não me deixa mentir. Mas eu não sei se eu sou... Não é capacidade, não é isso, mas eu não sei se eu tenho essa pretensão de escrever sonetos, né? Então, assim, mesmo quando os meus poemas têm uma estrutura, às vezes, sei lá, 4-4-3-3, né, que parece, em princípio, uma estrutura de um soneto, né? Se você for contar as sílabas poéticas, talvez você se decepcione, né? E se um dia você contar todas e descobrir que são todos, sei lá, decassílabos, eu vou te dizer sem demagogia, que foi pura coincidência, sabe? Eu tenho, de certa forma, mais preocupação, às vezes,
às vezes eu quero um poema que seja um pouco mais musical, que tenha um pouco mais de aliteração. Essa preocupação, por exemplo, eu tenho, dependendo do poema que eu quero escrever. Outras vezes eu quero um pouquinho experimentar, então assim, mas não é uma experimentação, como é que eu posso dizer, pretensiosa, assim. Às vezes eu quero só me desprender, sabe? Eu não quero ter que escrever mais uma vez usando uma mesma fórmula, porque na realidade nunca foi fórmula, foi a maneira que a minha expressão poética meio que se consolidou ao longo dos livros, talvez, né? Então, por exemplo, tem um poema que eu escrevi há pouco tempo que ele fala sobre parede branca, e a parede branca como uma metáfora para pessoas aos pouquinhos se diluindo, se perdendo, e tinha a ver também com uma ausência, né? E cada um poderia interpretar a ausência como quisesse. E uma maneira que eu encontrei de demonstrar graficamente no poema, e não tive a pretensão de ser um poema concreto, porque eu nem acho que tenho talento para isso, foi fazer na última estrofe com que a estrofe fosse diminuindo, os versos fossem diminuindo. E ele fosse como se fosse uma espécie de um triângulo mesmo diminuindo, né? Então, assim, nesse mesmo dia que eu escrevi esse poema, eu tinha mais cedo escrito um poema que depois um colega meu, um amigo meu virtual do Facebook, ele veio me elogiar dizendo que era muito bonito, chamou o poema de soneto, mas ele me chamou a atenção que o soneto tinha alguns versos que não eram decassílabos. E eu precisei falar com ele que não foi a minha intenção de escrever um soneto, né? Só porque ele ficou mais bem estruturado do ponto de vista desse formalismo que muita gente tem às vezes com um poema do que esse outro que era todo desconstruído, né? E tanto que eu não tinha dado para ele o título de soneto, eu tinha dado para ele um título de fado, porque quando eu escrevi eu não pensei na forma, eu pensei no conteúdo, porque eu tenho uma prima portuguesa que é fadista. E eu tive a felicidade de escrever para ela letras de 4 músicas, que junto com um amigo meu de São Paulo, que é um musicista de, nossa, muito, muito talento, daqueles que devia estourar Brasil afora e ainda não estourou, né? Esses mistérios que a gente não consegue explicar, né? De gente tão talentosa e que está na luta e, enfim. E ele transformou 4 letras minhas em música e eu dei de presente para essa minha prima e ela gravou num CD dela. E ela na mesma luta que eu aqui, né? Eu aqui como poeta, publicando livros por editoras pequenas e fazendo um trabalho super artesanal para ser conhecido dentro aqui da cidade onde eu moro, né? E ela a mesma coisa na cidadezinha dela, quase uma aldeia lá no interior de Portugal. E então, assim, quando eu escrevi esse poema, a minha intenção era que fosse um fado, no sentido do conteúdo ser um conteúdo que tipicamente a gente ouve num fado, né? E quem gosta de fado sabe mais ou menos do que eu tô falando. E ele se ateve ao conteúdo, à forma, assim. Ele gostou do conteúdo, mas achou que na forma eu tinha errado porque alguns versos não eram decassílabos, mas eu não tive em momento algum essa intenção. Depois, até como um exercício meu, eu refiz esse fado, esse poema, né, que não era soneto, e transformei os versos em decassílabos, mas como uma grande brincadeira, porque o original não era e não tinha essa pretensão. Assim, eu confio na estética do poema se vender pelo que ele tem a dizer, né? É claro que eu acho lindos poemas com métrica, poemas com versos perfeitos e coisas do tipo, mas eu acho que se eu me ativer a isso, eu vou perder 90% da minha espontaneidade e da minha inspiração. Sobre a questão estética dos livros, você deve estar falando, por exemplo, das ilustrações que os livros têm, né? E também da Lu Valença, né? Que é um lindo trabalho dela, lindo, né? Lindo. A questão é que eu nunca quis que o meu livro, os meus livros, fossem apenas sobre mim, assim, sobre a minha poesia. Então, desde o primeiro livro, como eu paguei o meu primeiro livro do meu bolso, juntei dinheiro durante meses para poder fazê-lo do jeito que eu idealizava, eu sempre sonhei que todos os meus livros tivessem a contribuição de algum outro artista, de alguma outra manifestação artística. Então, eu sempre busquei artistas que eu admiro por conta do talento deles, que não são reconhecidos como deveriam, e eu tenho essa empatia por eles, imediata,
E eu sempre peço para que eles interpretem os meus poemas para eles poderem fazer as ilustrações. E o que para mim é mais importante também, eu jamais peço esse trabalho deles de graça. Isso é uma ética minha, que eu acho que foi a Cacilda Becker que uma vez falou, né? Não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Então, se eu quero valorizar o trabalho de um artista que eu admiro, eu tenho que ser a primeira pessoa a pagar pelo trabalho dele. Isso é a minha opinião. Claro que às vezes, né, o próprio artista quer fazer uma espécie de permuta e tudo, e eu não digo que nunca vai acontecer, mas quando eu entro em contato com o artista e o convido para fazer a ilustração de um livro meu, eu já parto do princípio de que a gente vai fazer uma negociação para eu poder pagar por esse trabalho dele. Inclusive para poder dar a liberdade dele fazer da melhor forma possível. E aí o que eu faço? Eu envio os poemas, eles, das duas uma, ou eu envio uma seleção de poemas e já digo quais os poemas que eu queria que fossem ilustrados, mas não digo mais nada além disso, ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser, eu quero a leitura dele do meu poema, eu quero um outro poema em cima do meu poema, só que dessa vez visual, né? Eu fiz isso com o Volney Fernandes, que é o ilustrador do primeiro livro. Ele faz umas técnicas de colagem absolutamente lindas. Ele é daqui de Goiânia. São 7 ilustrações nesse estilo, sempre com essa simbologia da andorinha. E ele teve a sensibilidade de fazer andorinha sempre por meio de recortes do Mapa Mundi. Então, eu achei isso fabuloso. E ele fez também a arte da capa. E foi assim, eu mandei para ele os 7 micropoemas que separariam o livro em 7 momentos e ele fez a interpretação dele. Com o Ronaldo Galo, que foi o ilustrador do segundo livro, do Cantigas de Ninar Dragões, e que também fez a arte da capa, um estilo completamente diferente do Volney. Eu mandei para ele os poemas e ele fez a interpretação dele, de cada poema, sem eu dizer absolutamente nada que eu queria. E da terceira vez, que foi com a Lu Valença, que é uma artista que hoje é uma grande amiga minha. A gente fez amizade por conta desse trabalho. Ela mora em Niterói, cidade vizinha à minha cidade natal, né, São Gonçalo. E, mais uma vez, ela fez a leitura dela por meio da técnica dela, que é absolutamente lindo. Todas as ilustrações são fabulosas, né? Que é uma delas. E, mais uma vez, eu não dei nenhuma opinião sobre isso. E, coincidentemente ou não, eu acho que tem a ver com essa confluência mesmo de almas, né, de que querem trabalhar juntos, de artistas que se respeitam. Todas as ilustrações de todos os 3 livros me impactaram, eu fiquei apaixonado no momento em que eu vi os arquivos pela primeira vez. Na hora que eu olhei, eu falei, era isso, desde o início era isso. Eu nunca pedi para refazerem, eu nunca pedi para trocarem por uma outra arte, porque eles sempre conseguiram ler a minha alma, eles sempre conseguiram ler o que eu escrevi. E, às vezes, eles até pegavam aspectos de determinados poemas que nem eu tinha prestado atenção que eu tinha trabalhado aquele aspecto, sabe? E eles conseguiram ver. E essa troca, para mim, é essencial. E vai acontecer de novo. No 4º livro, não sei se vocês aqui conhecem o Felipe Stefani, que é um artista maravilhoso também do Rio de Janeiro. Ele já fez algumas ilustrações para alguns livros, geralmente da Penalux, eu acho que da Patuá também, né? E vai ter ilustrações dele no próximo livro. E eu sempre faço questão disso. Mas é uma escolha pessoal, porque, como eu falei, eu sempre contrato o trabalho deles, a gente chega num acordo sobre um valor que seja possível eu pagar com as minhas economias e que eles não tenham que diminuir o valor do trabalho deles, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. E com a Tarsila Tanhanjo, Sara, foi a mesma coisa com a Vratatá, porque aquela entrevista que você viu foi um ato generoso dela. Ela me convidou para dar entrevista para ela, mas na realidade nós nos conhecemos da seguinte forma: eu a vi fazendo videopoemas e alguns vídeos, por exemplo, de trechos de crônicas e de contos da Clarice Lispector, que ela é apaixonada pela Clarice. E aí eu a convidei, eu perguntei se ela topava um trabalho de escolher alguns poemas do Cinzas de Fazer Fênix, quando ele ainda estava no original, e ela fazer alguns videopoemas da leitura dela desses poemas. E aí ela topou, mais uma vez, nós combinamos direitinho valores e tudo, e ela começou a fazer, ela fez 4 videopoemas que eu publiquei no Facebook. Eu tenho um canal do YouTube que é basicamente só para isso, tem pouquíssimos inscritos, quase não tem interação alguma, mas os vídeos dela estão todos lá nesse meu canal do YouTube.
E eu fiquei muito orgulhoso do que ela fez, muito orgulhoso da nossa parceria. Ficamos grandes amigos, nos encontramos em São Paulo depois nos encontramos na Flip. Ela vai fazer uma nova parceria comigo desse novo livro também. E assim a gente vai tecendo essa rede, né, de amizade e essa rede de arte, sabe? Eu amo arte. Eu não entendo nada de arte do ponto de vista teórico. Nunca estudei história da arte, nunca estudei teoria de cores, nada disso. O meu relacionamento com a arte, inclusive a poesia, é mais ou menos meu relacionamento com o vinho. Eu não sei nada sobre vinho. Eu só sei beber um vinho e dizer se eu gostei ou não daquele, né? Se ele vai me dar dor de cabeça ou não depois. E às vezes eu posso gostar de um vinho que é baratinho, de um vinho que todo mundo diz que não presta, mas de repente para mim foi maravilhoso. E com a arte é a mesma coisa. Assim, eu lembro que uma vez eu fui na Pinacoteca, a primeira vez que eu fui na Pinacoteca em São Paulo, e eu me apaixonei de chorar, eu me emocionei literalmente com aquele quadro Saudade. Meu Deus, qual é o nome dele? Eu até falei dele hoje. É aquele da mulher que está lendo uma carta, provavelmente do amado dela, né? Ou uma carta dizendo que ele morreu, talvez da guerra, alguma coisa, e ela chora enquanto lê a carta. É um quadro belíssimo, se chama Saudade. É do Então, Almeida assim, Júnior. Almeida Júnior, exatamente, do Almeida Júnior. Então, para mim é isso, a arte é o que me encanta, a arte é o que me emociona. Então, a arte da Tarsila me emocionou quando eu vi os vídeos dela. A arte do Volney me emocionou quando eu vi as colagens dele pela primeira vez. E aí eu crio coragem para fazer o convite, porque geralmente quando eu vou fazer o convite, a gente não se conhece ainda, eles não me conhecem. Então eles começam a receber mensagens minhas dizendo: olha, eu sou o Rogério Bernardes, sou daqui de Brasília, eu encontrei o seu YouTube, eu encontrei o seu Facebook, eu vi isso que você fez, e eu sou poeta, estou publicando um novo livro, queria muito ter ilustrações do meu novo livro, e queria muito saber se você topa ser esse ilustrador. E sempre deu certo, porque eu acho que o respeito e até a humildade com que eu chego a essas pessoas fica tão nítido para eles, e quando eles, às vezes, até se assustam achando que eu vou pedir permuta, e eu sou o primeiro a dizer: olha só, precifica, me diz quanto você vai cobrar. Se eu não puder pagar, eu te digo, e a gente chega no meio termo ou não, mas eu quero que você cobre. E para mim isso é fundamental. Porque, como poeta, e eu acho que muitos de vocês aqui vão se identificar com isso talvez, quando você publica um livro, quando eu publico um livro, o que acontece? Geralmente vai no meu lançamento os meus amigos, principalmente no primeiro livro, que ninguém me conhecia, ninguém nem sabia o que eu escrevia e tudo, né? E você conta com os seus amigos comprarem os seus livros para você poder pagar a editora. No meu caso, eu precisava pagar, né? Se os seus amigos vão ler ou não, você já não tem mais controle sobre isso, né? E, geralmente, muitos deles até não liam, hoje até leem mais, porque eu acho que eu os venci no cansaço de tanto publicar no Facebook. Mas quando passa dessa coisa do lançamento de seus amigos, você já não tem mais a mínima ideia se você vai conseguir vender um livro no Facebook por alguém de Manaus que te acompanha no Facebook, ou de alguém de Curitiba que viu um vídeo poema de um poema seu no YouTube da Tarsila, né? E aí o que acontece? Muitas vezes parentes, isso acontece demais comigo, né? Sempre ficam naquela: nossa, eu tô doido para ter o livro, quero muito ter o livro, mas fica sempre aquela, nas entrelinhas: eu quero muito ganhar seu livro. Então eu sei o que é você fazer um trabalho de 1 ano, 2, 3 anos inteiro. Meus livros são poemas geralmente que tem pelo menos 2 anos entre um livro e outro. Agora que diminuiu, vai ser 1 ano só. E muitos poemas que eu jogo fora não, mas muitos poemas que na seleção eu tiro, né, que eu tento fazer com que eles tenham algum sentido, né, entre eles, né, da ideia geral. Num trabalho danado para pagar um ilustrador, trabalho danado para ter uma conversa com o editor, para que o livro saia bonito tanto para eles quanto para mim. E no final as pessoas pedem o seu livro de graça, né? Então, assim, se eu sofro isso calado, porque muitas vezes eu acabo dando o livro, né? Por que eu vou fazer isso com alguém se eu sei o que é isso? Você ser artista, você fazer algo que é arte, né? E que as pessoas não vão valorizar. Porque essas pessoas que me pedem, elas geralmente são justamente as que não leem, né? Então eu jamais faria isso com ninguém. Por isso que eu tenho essa ética de trabalho com todos eles. E se não der para pagar, se for muito caro, se for algo, né, a gente dá um jeito, parte para outra pessoa e tudo, né? Mas eu sempre tive muita sorte, tanto do talento deles quanto da nossa conversa. Todos eles viraram meus amigos e é muito bacana isso.
E, por fim, sobre o Instagram, o preto e o branco do xadrez, né? Eu queria alguma coisa que fosse um pouquinho mais minimalista, assim, que as pessoas se atentassem para o conteúdo. E o Instagram tem um problema sério, porque o Instagram é muito visual, né? As pessoas só acessam o que elas acham bonito, só acessam o que elas acham que é interessante. Como o meu Instagram não é de selfie, não é de tanquinho, né? De barriga tanquinho, não é nada disso, é um Instagram de poesia. A única foto minha é a do meu perfil pequenininho lá, todo o restante são os meus poemas, né? Então eu já sei que a adesão já não vai ser tão grande, né? Já é pequena. Aí eu optei então por fazer uma coisa simples, mas que fosse bonito, principalmente para mim, primeiramente para mim. E aí essa ideia do preto e branco acabou vingando e até hoje eu faço assim. Talvez mude um dia, mas por enquanto eu estou bem satisfeito com a apresentação visual. Agora, assim, eu nem sei se eu tive a ideia de que parecesse xadrez, né? Claro que à medida que foi sendo alimentada, né, a timeline, vai parecendo mesmo um xadrez, né? E eu gostei, eu gosto eu gosto da simplicidade, inclusive visualmente, né? Então, não quis florear muito, não. Excelente, muito bom, ficou ótimo. E as ilustrações são lindas, são perfeitas. Foi um casamento muito feliz com seus textos. Eu sou muito feliz com o resultado final do livro como produto, né? Não vou entrar no mérito do conteúdo. O conteúdo não sou eu que tenho que dizer. Mas do ponto de vista visual, todos eles são muito bonitos para mim. E todos eles são muito especiais. Luciana? Olá, boa noite. Boa noite, Luciana. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, obrigado, viu? Prazer ter você aqui. A gente tem conversado um pouquinho pelos comentários lá, né, no Facebook, né? Exatamente. Eu peço desculpa porque eu não estava conseguindo acessar a minha câmera e eu pedi ajuda para os universitários, no caso, meu filho. E no instante, deu um jeito aqui. E eu acompanho, assim, com muita admiração, né, o trabalho do Rogério e fico muito bem impressionada porque eu achei, bom, voltando um pouquinho, eu achei interessante a sua resposta, Noélia, distinguindo simplicidade da simploriedade. Você quer que a sua mãe ou uma pessoa simples compreenda você, leia e goste. Há pouco você falou do vinho. Né? Você sabe discernir um bom vinho, mas não vai saber falar sobre ele, sobre a safra Bordeaux, Carmener, seja o que for. Não entendo nada. Sim, mas eu falo agora assim, como poeta e como acadêmica, né? Como professora de literatura, o que eu percebo em você, né, claramente, é uma consciência literária muito grande, você tem um rigor, você já interiorizou um domínio rítmico que ultrapassa o métrico, porque você está no campo dos versos livres, né? Mas tanto o pretexto imagético quanto o filosófico convivem de uma maneira muito equilibrada, né? E algo que eu gosto muito, que é típico do poeta moderno, é você interroga o próprio poema. O fazer literário é admitido, né? O seu poema de ontem eu gostei muito, e eu fico muito impressionada porque a impressão que eu tenho é que você faz 5 poemas por dia. A sua profusão, você de fato interiorizou. Daqui a pouquinho vem a entre safra, eu vou ficar uns 3 meses sem escrever nada. Não, mas assim, isso confirma que você você dispõe da maestria, né? Você tem a técnica, o quiné, mas é mais do que isso, você tem uma digital autoral. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo, porque você, de fato, tem um carimbo e uma digital, né? E eu te pergunto, né? Até porque esse seu poema de ontem, você publica de madrugada, e eu sou sempre online, e eu vejo. O seu poema de ontem, que é muito bonito, chamado Resgate, eu peço desculpa, porque teve um momento que eu dei uma saidinha, não sei se esse poema foi lido aqui, foi? Não. Tentei enxergar no escuro. Ai, deixa eu achar aqui só um minutinho. Meu Deus do céu. É o último dele. Tentei enxergar no escuro, enganar os truques do tempo,
fundir os velhos espaços, subverter todos os ventos, para parar no milissegundo a dor de ser deste mundo, revolto, roubar do destino, manter o menino seguro. Mas ele me fugiu tão cedo, brincar de ser adulto. Hoje é menos que um vulto nos meus olhos cansados. Só sabem olhar para dentro, lembram, mas não enxergam o menino de ontem, perdido nos confins dos segredos. Preciso achar o caminho, morto entre os espinhos, onde do medo se escondeu no corpo do velho homem, os ponteiros que o consomem, o menino refém do tempo, perdido além dos ventos, sozinho tornou-se eu. Foi muito bonito, porque você interroga esse menino em si que está contido no Rogério, no porvir, devir Rogério velho, né? É um pouco a interrogação do poeta, né? A grande interrogação do poeta sobre a possibilidade de dizer e a admissão de que dizer é sempre um fracasso. Tudo isso porque, lendo o seu poema, que eu acho que você publicou de madrugada, se eu não me engano, imediatamente eu me lembrei de um dos meus preferidos, do Mário Quintana, né? E eu vou terminar com isso, você comentar um pouquinho. Um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que sua misteriosa condição de poema. Triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. A pergunta é essa: um poema é sempre angústia de sua misteriosa condição de poema? Luciana, Pergunta mais? Primeiro, obrigado pelo maior elogio que eu acho que eu posso ter recebido hoje, que é quando você, não digo que comparou, porque eu jamais quero que ninguém faça isso, mas assim, quando você lendo o meu poema, lembrou de Mário Quintana, porque bem no início, inclusive, eu falei que Mário Quintana é um dos meus ídolos, assim, ele e Cora Coralina. Então, quando alguém diz que lembrou de um poema do Mário Quintana ou de um poema da Cora, vocês não têm ideia de como eu me sinto vitorioso por dentro, sabe? Porque eu não quero copiar a técnica ou o talento ou a poética de ninguém, muito menos dos grandes, né? Muito menos dos que todos conhecem, né? Porque eu acho que se você tenta imitar, essa tentativa de imitação, ela fica muito explícita. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais, que leia um pouquinho mais, e nem precisa ser da área acadêmica como você, na mesma hora já sabe que você é um farsante, né? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso é que a minha poesia seja autêntica, né? Mas ela pode ser autêntica e remeter às minhas influências. E Mário Quintana é uma das minhas grandes influências. Então, eu fico muito lisonjeado de você ter feito esse paralelo, né? Eu não acho que o poema seja sempre... Olha, eu não vou falar em momento algum aqui na nossa live de nenhuma questão acadêmica, porque eu não tenho formação acadêmica nenhuma na área de letras. A minha poesia ela é muito intrínseca da minha vivência, da minha paixão por ler e da minha paixão por escrever, que, como eu falei, já me salvou e me salva. Então, eu teria muita dificuldade de tentar teorizar sobre o que eu escrevo, né? Mas o que eu posso dizer é que eu não escrevo necessariamente e não uso o poema como uma forma apenas de demonstrar as minhas angústias. Mas eu acho que quando eu uso os poemas para poder falar das angústias, especialmente as minhas, é quando eu fico mais vulnerável. E quando eu fico mais vulnerável, eu acho que as pessoas conseguem perceber mais essa vulnerabilidade, que acaba virando força na hora de ler o poema. Esses poemas vulneráveis, eles são os mais difíceis de eu escrever do ponto de vista do que eu quero passar. Mas eles acabam sendo os mais rápidos, assim, os que eu escrevo de modo mais rápido. E, geralmente, coincidentemente ou não, eles são justamente os que eu escrevo de madrugada, quando eu tenho um pouquinho de insônia e tudo. Não estou dizendo que eu preciso da madrugada para escrever um poema, né? Mas quando saem os poemas da madrugada, geralmente são esses mais espelhados da minha infância, espelhados da minha experiência de adolescência, da minha experiência familiar, os poemas que falam sobre minha avó, os poemas que falam sobre meu pai, os poemas que falam sobre
as minhas raízes, né? Então, acho que eles ficam mais... Eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão, como a maioria, não são todos, mas a grande maioria dos poemas eu escrevo para os padrões de muitos poetas muito rápido, assim, às vezes são poemas que eu escrevo em 15 minutos e 20 minutos, né? E eu às vezes tenho quase que a sensação que é quase, e veja, eu não tenho nenhuma pretensão religiosa mais uma vez, é quase como uma psicografia. É quase como se eu estivesse sendo guiado pela minha avó, pelo meu pai, pelos meus ancestrais, assim, é como se eu estivesse contando uma história que não é só a minha, sabe? E é muito complicado eu falar sobre isso, porque eu não consigo nem encontrar palavras para poder explicar. É uma coisa muito visceral, é uma coisa muito interna, é uma sensação que eu tenho, e não tem a ver com mediunidade, não tem a ver com nada disso. Então, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para ler esses poemas como esse que você acabou de ler, né, de interpretar, porque às vezes eu vou travar na hora de lê-los, porque eles mexem muito comigo. E eu acho que a melhor maneira de eu lidar com as minhas angústias na minha poética, no meu poema, é escrever algo que depois eu, mesmo como leitor do meu poema, eu não digo que eu me orgulhe, mas que eu não me arrependa de ter escrito. Então, antes de agradar, e aquela dicotomia, né, de agradar talvez os acadêmicos e ao mesmo tempo agradar a minha mãe, eu ainda preciso, muitas vezes, agradar a mim mesmo, nesse processo de autocura. Eu acho que quando é um poema que me agrada do ponto de vista de eu ter sido respeitoso com a minha própria dor, com as minhas próprias angústias, com as minhas próprias memórias e principalmente com as memórias das pessoas que eu amo, no caso desses poemas mais pessoais, eu acho que esses poemas têm mais chance de repercutirem no leitor, das pessoas perceberem, se as pessoas tiverem um pouquinho de sensibilidade, de que não foi um poema à toa, sabe? De que aquele poema tinha uma dor a ser exposta. E são muitos desses poemas, como esse que você leu, são poemas que lidam com a minha infância. E por coincidência, e é uma coincidência mesmo, porque eu só percebo isso depois que os livros estão prontos, todos os meus livros, os 3, né, até agora, eles começam com poemas sobre infância. É como se fosse um ritual mesmo de iniciação do livro como uma história completa a ser contada, sabe? E é impressionante como eu só consigo perceber isso depois. O Cantigas de Ninar Dragões tem um primeiro poema chamado Doce de Leite, que é justamente sobre a trajetória de um homem da infância dele até a morte, em pouquíssimos versos, é numa estrofe só. E eu não tenho muita preocupação nem com pontuação, nem com nada, justamente para dar a ideia de que tudo passa tão rápido na vida de uma pessoa, né, que às vezes um poema só já resume tudo. E no Olhar de Andorinha, que é o primeiro, é um poema chamado Menino, que é justamente o meu eu lírico conversando com o menino, que na prática eu acho que sou eu mesmo, é o Rogério lá da máquina de escrever, né, do filho da empregada doméstica, do órfão de pai aos 9 anos, e que está aqui dentro de mim o tempo inteiro, e toda hora ele pede para sair. Essa madrugada ele pediu para sair de novo. E aí ele está nesse poema que você leu. Sim, sim. É porque o fazer poético é a gente virar o espelho, né? Para nós e para o mundo. É sempre um rebatimento. E nós, como leitores, o poema nos emociona porque a gente se reconhece nele, né? O Rogério Menino, no Encantar Dragões, e essa ressonância que é o condão, né? É o que une o autor do leitor, né? Então faz sentido, né, para mim, né, pelo menos, que haja um livro se ele tiver esse dor quase oracular mesmo. Não tem nada de mágico ou transcendente. Quando você diz que não é nada mediúnico, não é necessariamente, né, dos ancestrais falando, mas a poesia chega para você, às vezes acontece em 15 minutos, eu interpreto isso como domínio. Você tem um domínio. Você tem um domínio da palavra e uma maturidade mesmo, um manejo da linguagem. E, enfim, eu vejo desse modo, não de uma maneira messiânica,
né? É claro que a inspiração existe, né? O que a gente colhe do mundo, e principalmente dos nossos sustos e espantos, né? Esse fascismo horroroso que nos atravessa, por exemplo, e que a gente consiga rebater com poesia, que seja uma poesia importante também, feita com alma, por que não? Obrigada. Eu que agradeço. Quero depois adquirir seus livros, viu? Depois eu quero adquirir seus livros. Eu já dei um recadinho aqui e depois eu dou de novo. Quando eu contei essa história aí das pessoas que querem de graça e tudo, e por isso que eu respeito demais o trabalho dos outros artistas e tudo, especificamente sobre os livros, inclusive porque já passou o momento deles dessa questão da venda e tudo, né? Eu faço questão de oferecer para vocês, se vocês não tiverem nenhuma limitação de ler a versão digital, de mandar os 3 livros para todos vocês. Para mim seria uma honra que vocês conhecessem o meu trabalho, tá bom? Eu tenho o contato de todos. E aí a gente combina de todo mundo se encontrar no lançamento do próximo, quando essa pandemia acabar. E aí a gente troca o que para mim seria o mais importante até do que qualquer cartão de vocês na maquininha lá para tirar R$40. O abraço de vocês e o prestígio de vocês estarem comigo lá. Isso para mim aqui teria o maior valor mesmo. Eu acho que eu tenho o contato de todos no Zap. Aí chega a você, ok? Ótimo. Mando com o maior prazer mesmo. Pedro Costa, estamos encerrando, mas o Pedro quer dar as palavrinhas. Vamos aí, Pedro. Olha o som. Tira o som, Pedro. Isso. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Jorge. Bom, Rogério, assim, eu sou seu fã, né? Você deve saber disso. Eu sou seu fã. É recíproco, né? Então, assim, é lugar comum a gente afirmar que o bom escritor é um bom leitor, né? Mas eu queria fazer uma singelíssima provocação de que, mais do que isso, o bom escritor há de ser também um bom leitor do mundo, dos dramas humanos, né? E isso eu reconheço com muita clareza e, ao mesmo tempo, profundidade na sua escrita, né? Obrigado. A gente vê a forma que você aborda os temas, né? Não é só eleger os temas que mais nos incomodam, nos angustiam, nos fascinam, mas o tratamento que você dá, desde a escolha das palavras, a forma de conectá-las, né? E a filosofia que há por trás da sua poética, né? Isso eu acho muito interessante. Aí outra coisa que eu percebo é que você, isso, na minha opinião, né, no meu sentimento, você é vanguardista, mas não naquela acepção negativa da palavra ou amesquinhada de impressionar a qualquer preço, né, de experimentar de qualquer forma, de forma inconsequente, etc. Mas vanguardista no sentido de uma irreverência criativa mesmo, com as palavras, com a forma de conceber as situações, de propor. Seus poemas também propõem, né? Eles são provocativos, são ferinos, mas sem perder a ternura, né? A combatividade sem perder a doçura. E isso eu acho que é muito interessante, né? Mas a pergunta que eu queria, mas é sincero, até porque com toda franqueza eu abomino bajulações, seguindo aquela premissa, tratar o outro como gostaria de ser tratado, puro exercício de sinceridade, não é? Mas a pergunta que eu queria te fazer, dentro daquilo que você levantou dos instapoetas, né, que eu achei muito pertinente, como é que a gente pode aproximar, né, colocar numa órbita mais próxima esses mundos que parecem tão longínquos, né, as redes sociais, a sua ficção própria e a literatura, né, porque tantas vezes a gente vê as redes sociais simplifica tanto, né, às vezes ela comete tantas simplificações, aquela escrita telegráfica, o intuito só de comunicar, às vezes um certo descuido no uso das palavras, às vezes até mesmo a má vontade, né, com relação à escrita, ao conhecimento, né? Como você vê uma forma, né,
de estudiosos ou escritores pertencentes, né, artífices da literatura, da gente ocupar esses espaços virtuais, não é, e de forma que esses mundos se encontrem de uma maneira melhor, mais poética, mais plena, entende? Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim. Bacana. Então, essa questão das redes sociais, eu vou falar um pouquinho mais especificamente do Instagram, né, por conta da expressão instapoeta, né, que eu falei. Assim, tem uma vertente da poesia pop, né, que é muito vinculada à juventude, né? Eu estive na Flip, né, no ano passado, e eu participei eu participei como ouvinte, né? Não participei da mesa, imagina. De um rapaz que é daqui de Brasília, né? Eu acho que o nome artístico dele é Aca Poeta. E ele, assim, tem centenas de milhares de seguidores no Instagram, tudo que ele posta, qualquer poema dele, por mais simples que seja, tem centenas de comentários e curtidas e compartilhamentos e tudo assim. Eles são de uma outra geração, que não é a minha, eles são de uma outra visão de tecnologia, eles têm a tecnologia na palma da mão deles que eu não tenho, eu uso a tecnologia de uma forma muito, quase que rudimentar se comparado com eles, né? Eles já são fruto dessa tecnologia e dessa forma de comunicação. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber que eu jamais conseguiria, e eu não compito com ninguém, eu não gosto dessa palavra competição, jamais, mas eu jamais conseguiria competir com eles na questão da popularidade, na questão do número de inscritos. E muito menos na questão do número de exemplares de livros vendidos, porque eles, quando publicam, eles publicam geralmente pela Planeta ou por alguma dessas editoras que pegam esses instapoetas famosos, esses instapoetas com muitos seguidores e dão todo um manancial de publicação para eles que eu jamais teria, né? Eu acho que nenhum de nós aqui, provavelmente. Então, assim, eu já começo desse princípio, de que eu vou usar o Instagram para publicar o meu trabalho, para mostrar o meu trabalho, mas não vou ter a pretensão e não posso ter a ansiedade de toda hora ficar lá vendo quantos curtiram, quantos comentaram, quantos seguidores a mais eu tenho. Para você ter uma ideia, Pietro, no ano passado, mais ou menos em maio, então já fez um ano, eu fui hackeado, né? Hackearam o meu Instagram. E eu perdi o meu perfil. E era um perfil que com muita luta, porque foi muito orgânico, né? Foi de uma forma muito artesanal. Eu ia lá, publicava, colocava nos stories e ficava naquela torcida de o meu Instagram aparecer nos Instagrams parecidos com os desses poetas, né? Que o próprio Instagram talvez fazer com que as pessoas chegassem a um poema meu e se identificassem e quisessem me seguir. Então era tudo muito incógnito. E eu cheguei a 5.000 seguidores, que para mim e para minha pretensão era muita coisa assim. Não se comparava aos 300, 400, 500 mil do Aca Poeta, por exemplo. E eu nunca tive essa pretensão. E aí hackearam o meu Instagram e eu tive que começá-lo do zero. E hoje, eu, começando do zero, fazendo tudo novamente, da mesma forma, organicamente, sem comprar seguidores, sem pagar por aplicativo para nada dessas coisas, porque eu não acredito na funcionalidade disso. Eu hoje tenho 1.500. Então, assim, eu nem sei se um dia eu vou conseguir chegar a 5.000 que um dia eu tive. Desses 1.500, geralmente, assim, cada poema que eu publico lá, e eu publico praticamente todos os dias, o máximo que eu consigo de curtidas é ali 40, 50, e já está ótimo, porque eu não tenho essa pretensão também de ficar contando. Comentários, então, menos ainda. E são sempre as mesmas pessoas. Então, para mim, o que ficou... Desculpa, gente. Para mim, o que ficou mais nítido é que, mesmo de uma forma muito artesanal, muito pequena, no microcosmo, eu consegui, com esses poucos seguidores e com essas poucas curtidas, um engajamento dessas poucas pessoas. Essas poucas pessoas já me seguem. Essas poucas pessoas já esperam pela minha publicação para ler o meu novo poema. Talvez, não quer dizer que isso vai acontecer, quando eu lançar o próximo livro e fizer a propaganda do livro no meu Instagram, essas poucas pessoas vão querer comprar, né? Que não vão ser só os amigos, os parentes que querem de graça, e nem os colegas de trabalho que vão porque eu vou fazer o lançamento na mesma cidade que eles. Mas qualquer uma dessas coisas que aconteça para mim já é ganho, porque na realidade, no caso da publicação, tanto do livro, quanto do poema, de um poema inédito no Instagram, quanto de um poema no Facebook, eu publico única e exclusivamente pela minha vontade de deixar público algo que eu acabei de produzir.
se essas pessoas vão ler ou não, se vocês, por exemplo, vão ler ou não, aí eu já não tenho mais esse poder, né? E o que eu acho é que a gente não pode se vender, Pedro. E o se vender que eu digo é, por exemplo, não critico quem faça, mas eu jamais faria, que é comprar seguidores. Que é tudo seguidor fake. São pessoas que você olha lá para o perfil deles, não tem conteúdo algum. São pessoas que não vão mais curtir nada, só vão te seguir porque algum aplicativo fez eles seguirem. Nem sei como é que funciona isso. Não tem... Às vezes nem tem perfil de leitor, né? Não tem perfil de leitor. Não é leitor e nunca vai ser, nem seu nem de ninguém, provavelmente. Bem observado. Então, e a outra questão é justamente essa, né? Se você não tem essa ansiedade, você não tem essa necessidade de ser pop, né? de disputar espaço com um maca poeta, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor do que ele escreve, né? Eu acho que o menino até tem muito talento, porque ele não acredito que seja só domínio de tecnologia para ele ter a popularidade que ele tem. Mas uma coisa que eu fico muito triste com esses índices da poetas, e aí eu generalizo, não estou falando dele, eu estou falando de vários. Né? É porque, assim, qualquer frasezinha que a nossa avó falava para a gente a vida inteira, que nossas tias falavam para a gente, que nossa mãe ensinava para a gente, eles transformam em poesia, publicam, ganham milhões de seguidores, milhares de seguidores, e um monte de comentários. Nossa, que profundo, você está lendo a minha alma, e coisas do tipo. Eu vou dar um exemplo muito prático e muito rapidinho, porque eu sei que já estou me estendendo aqui. Esses dias eu estava participando de um grupo de WhatsApp de poetas que todos eles vieram do Instagram e acabaram me convidando, eu aceitei, porque eu gosto de conversar com essas gerações mais novas também. Eu também. E aí uma poeta desse grupo, ela estava indignada porque um poema dela tinha sido plagiado. E aí ela foi mostrar o poema dela que foi plagiado. Era aquela frase, vou parafrasear, que eu não vou nem lembrar exatamente qual é, mas é uma frase que tem todas as variações possíveis, né? Não dê a sua presença, como é que é? Não dê a sua presença para quem só dá a sua ausência. Alguma coisa do tipo, sabe? É uma frase, não tem nada de errado, mas assim, mas é uma frase chavão, é um lugar comum que todo mundo fala, né? E que eu acho que eu ouço isso desde que eu sou adolescente. E aí o que aconteceu? Ela postou como se fosse um poema dela, um outro rapaz, também jovem, 2, 3 dias depois, postou a mesma frase, uma frase quase igual, com essa dicotomia aí de ausência e presença, de deixa de ser a presença para quem só quer a tua ausência, coisas do tipo. E ela estava indignada porque ela tinha sido plagiada e o que ela precisava fazer para poder fazer o menino tirar isso do Instagram. E aí, nessas horas eu vejo, assim, as pessoas, elas voltam àquela discussão do simples e do simplório, né? As pessoas, elas estão confundindo muito, sabe? Assim, gente, se alguém aqui for coach, por favor, eu não estou fazendo nenhuma crítica à profissão. Mas tem um monte de pessoas que se dizem poetas e que só publicam frase de coach, que são aquelas frases de empoderamento, né? Aquelas frases... Esses dias eu tenho um poema sobre isso, que é Psicologia da Prosperidade. Eu vi uma postagem no Instagram de um desses poetas /coach, né? Que tinha dezenas e dezenas de comentários dizendo que era tudo muito profundo e que tinha mexido com a pessoa e tudo. E a frase era aprenda a se valorizar. Alguma coisa do tipo, sabe? Aquilo que as nossas mães contam pra gente desde que a gente é adolescente, quando a gente tem as nossas primeiras decepções, aí a mãe da gente, para com isso, se valoriza, né? Então é isso, sabe? Então eu uso o Instagram e o Facebook como uma ferramenta para poder publicar e para poder me fazer um pouco mais conhecido, mas eu tenho plena consciência de que eu tenho um limite que eu não vou conseguir ultrapassar. Assim, e se um dia eu conseguir furar essa bolha, né, dessa popularidade de uma editora grande que querer me publicar, por exemplo, vai ser por um acidente de percurso que eu nem vou saber dizer para você o que aconteceu, assim, não sei. E todas as vezes que a gente vê alguém furando a bolha, na realidade, é a exceção que confirma a regra, né? Alguém consegue furar a bolha só para poder provar que existe uma bolha. Então, eu uso as tecnologias, mas não sou refém delas. Então, assim, nunca tive, nunca terei essa pretensão de querer popularidade. Eu só quero divulgar meu trabalho e as ferramentas me ajudam nisso. Fábio, fez uma distinção boa. Rapidão, pode ser, Amâncio? Rapidão, vamos nessa, tudo pode. Eu assisti hoje o debate que vocês fizeram a convite do Anand Rao, você, o Fabrício e o Ismar, né? E ele fez essa distinção, achei bem
precisa, bem bacana, entre tecnologia e maquinação, né? A maquinação é quando você se deixa alienar e se torna máquina, né? Pelo uso banalizado mesmo da tecnologia, né? A tecnologia, ela pode funcionar como uma aliada nossa, né? Mas aí precisa ter essa inteligência a usar, né? Gostei dessa distinção que ele propôs, né? Legal. Bom. Bem, gente. Fernando Freire, para os finalmente, que já passou das 10, o sapatinho de cristal vai sair do pé, aí vai ser complicado. Aí a carruagem vai transformar em abóbora. Só para fechar, ruína. E Deus teve a audácia de, no meio de 1000 galáxias, criar o homem e a sua sina. 1000 galáxias colapsarão e ainda assim será em vão. Deus fez do homem a sua ruína. Rogério Bernardes. Obrigado, Rogério, pela sua presença, né, por ter Obrigado, abrilhantado eu que agradeço. a hoje. Foi... Obrigado, Sara, por ter comparecido, feito companhia para a gente. Prazerzão ter contado com a sua presença. Todo o pessoal aí, valeu. Valeu, irmão. Parabéns, Rogério. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, Eu fico Rogério. Jussara, seus finalmente. Para poder mandar os vídeos, tá? Rogério, obrigada. Foi excelente ter você aqui perto, ainda que virtual. E eu só tenho a dizer que essa sua infância, esse seu menino ingênuo que enxerga mundinho, que você traz dentro de você, eu tenho certeza que ele representa muito no seu processo de escrita e na sua maturidade. Guarde ele aí com carinho, mas saiba que você já virou puta escritora, assim, e seu texto tem uma densidade violenta. Pode guardar como lembrança, porque esse menininho aí ficou carinhosamente aí dentro de você. Parabéns, seus textos são lindos e muito bom ouvir você aqui, ter você se abrindo assim pra gente. Obrigada. Muito obrigado. Bunker. Pensei em deixar o vazio e imprimir em branco papel. Contudo, o que eu nunca digo. Então, escrevi bem 3 estrofes, de 3 versos bem simples, para afastar o perigo. A página deixada em branco é bomba de grande alcance. Contra o silêncio não há abrigo. Eu acho que você é essa bomba de grande alcance, porque quando eu comecei a ler você nos 3 Mal-Amados, onde você começou a postar, foi Paixão o primeiro poema. E depois eu comecei a realmente ler o seu trabalho e eu queria cumprimentá-lo muito, né? E é isso aí, eu acho que... Eu sempre falo, né, o que o Esdra fala, que o poeta é a antena do planeta, não tem jeito. Mas só que cada um na sua frequência, né? Se hoje em dia, então, são muitas frequências, porque você estava falando aí em Instant Poeta, isso é só mais uma pontinha, que tem muita coisa que esse aparelhinho aqui, computador, essa rede internet, vai trazer de novidade para a gente, né? Então, então, isso sempre vai existir. Eu me lembro quando saiu o Twitter, você tinha que fazer um textozinho, acho que era 140 palavras, né, por aí. Caracteres. Esse desafio, o Instagram trouxe muito isso aí. Então, e esse negócio de repetir coisa, isso aí não é culpa deles, não, sabe? É culpa de escola, é culpa de ignorância premeditada. O pessoal não chega informação a essa juventude. Essa juventude aí é outra coisa. Para as palavras finais, meus agradecimentos, Rogério Bernardes. Muito agradecido, um prazerzão conhecê-lo, não só a sua poética, como essa pessoa doce e maravilhosa que é, ok? E preocupada com... Eu ia ler Cromoterapia, que eu gostei muito, mas como já está avançado, vou deixar aí, ok? Faz finalmente, Bernardes. Então, primeiro agradecer de coração mesmo por vocês estarem aqui comigo até essa hora, né? Principalmente considerando que eu acho que vários aqui não me conheciam, né? Então poderiam até pensar, quem é esse Rogério? Eu não vou nem ouvir o que ele tem para falar, não, porque, enfim. Então, assim, foi um ato de humildade muito grande de vocês estarem aqui e me darem a oportunidade de apresentar um pouquinho o meu trabalho, apresentar quem eu sou. Eu tenho dificuldade também dessa coisa de dissociar o
o autor da obra. Às vezes é necessário a gente saber quem é o autor para saber se a obra, inclusive, tem um valor ético, né? Então, essa oportunidade é única, uma das poucas que eu tive até hoje, e vou levar para a minha vida como uma experiência linda de convivência e de interação com outros poetas que eu admiro tanto, né? Então, eu espero, inclusive, poder honrá-los participando de todas as edições de cada um de vocês também, tá? Então, muito obrigado. Eu sempre falo isso, muito obrigado por lerem e, no caso, por ouvirem o que eu tenho a dizer. A poesia ainda insiste. Ok, gente. Agora, se vocês quiserem, pode abrir o microfone, falar, se despedir.